Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre aquarela, fica aqui nesse vídeo que eu vou lhe ensinar tudo sobre as tintas aquarelas que você precisa saber para começar a aquarelar hoje mesmo. Vamos lá? Hello people! Tudo bom com vocês? Meu nome é Irvene Cordeiro e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje vai ser mais um vídeo da série sobre aquarela e hoje nós vamos falar sobre a aquarela em si. Vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre as aquarelas, as diferenças das aquarelas e como é que elas funcionam. Antes de continuar, já deixa o like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e se inscreve também no canal pra não perder os próximos vídeos. Então vamos lá? Então primeiro deixa eu falar pra vocês que tem um vídeo já aqui no canal falando sobre como começar na aquarela, né? Introdução à aquarela, tudo que você precisa saber pra começar a aquarelar. E lá eu falo um pouquinho sobre as aquarelas, papel, pincel, e eu também dei algumas sugestões de materiais para você começar a aquarelar. Só que nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais da aquarela e mostrar realmente para vocês como é que a aquarela funciona. Então, primeiro de tudo, vou explicar aqui um pouquinho sobre a diferença entre as escolares, as de estudante e as profissionais. As aquarelas, normalmente, você encontra em níveis diferentes. Podem ser escolares, de estudante e profissionais ou artísticas, que é mais ou menos a mesma qualidade. Qual a diferença disso? É o material com que ela é feito. Os pigmentos, os produtos químicos que são colocados naquela aquarela. Normalmente, as profissionais, elas são feitas com pigmento mesmo, tá? Pigmento natural. As de estudante, às vezes, são feitas com pigmento, mas muitas vezes elas são feitas com corante mesmo, assim, mistura com algumas outras coisas e vira aquela pastinha ali que a gente usa como aquarela. Tá, tudo bem. E qual é a diferença das escolares, da estudante e da profissional na hora que eu vou usar? A diferença é que a característica que as aquarelas têm, elas são melhores ou piores dependendo do nível que você escolhe. Então, as de estudante, normalmente elas são mais opacas, elas não têm as cores tão fortes, tão intensas, né? Elas não misturam tão bem, não tem tanta transparência, você não consegue fazer tanto degradê, ela não tem uma expansão tão grande, que eu vou falar pra vocês um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo. Então isso tudo acaba atrapalhando um pouco na forma como você usa. Claro que quando você tá começando, você não sabe nada disso. Então você vai começar a aprender aquarela com aquela dali que você tem. E todas essas características acabam limitando o que você pode fazer com aquela aquarela ali. Então, quanto mais prática você tem, quanto melhor você vai ficando na aquarela, mais limitado você vai ficando se você não der um upgrade na sua aquarela também. Você vai aprendendo muitas coisas que você não consegue fazer com aquela aquarela mais barata que você tem, justamente porque ela não vai conseguir acompanhar o seu desenvolvimento. Eu vou mostrar realmente isso pra vocês mais pra frente aqui no vídeo, tá? Então, espera um pouquinho, calma, que eu vou mostrar na prática pra vocês a diferença das aquarelas. Mas antes eu quero falar bem rápido pra vocês a diferença da bisnaga pra pastilha, que muita gente fica com dúvida. As aquarelas, elas podem vir em bisnaga e elas podem vir em pastilha. Qual é a diferença? Nenhuma. Alguém resolveu botar aquarela em tubo e alguém escolheu botar aquarela em pastilha. Não tem diferença nenhuma, é a mesma aquarela. Se essa aquarela que você escolheu, ela for da mesma marca e do mesmo nível, da mesma linha, elas vão ser a mesma aquarela, só que ela vem apresentada em pastilha e ela vem apresentada em tubo. Lógico, se você escolher uma de tubo profissional e uma em pastilha escolar, elas vão ser completamente diferentes, tá? Porque elas são de linhas diferentes, mesmo que elas sejam da mesma marca. Mas elas forem na mesma linha e da mesma marca, elas vão ser a mesma aquarela. É a mesma aquarela, vem do mesmo lugar. Só que uma é colocada num tubo e uma é colocada numa pastilha. E qual é a melhor? Vai de você. Não sei. Eu prefiro a de pastilha. Eu só acho mais prático e eu acho que desperdiça menos tinta, tá? Do que a de bisnaga. Mas muita gente gosta de bisnaga também. E aí você vai ter que experimentar, usar, praticar para escolher qual é a sua preferida. A diferença só é a forma de apresentação e a forma que você vai usar essa aquarela. Por quê? Vamos falar agora então como você vai usar. Você abriu, recebeu, acabou de receber sua aquarela. Como é que você vai usar essa aquarela? O que você vai fazer? Se for de bisnaga, você vai pegar a sua bisnaga, você vai pegar um godê, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um prato, inclusive. Você vai botar a sua aquarela no lugarzinho e a diferença é que a pastilha ela já vem pronta, você só vai molhar a pastilha. A de bisnaga você vai ter que colocar no godê e pegar a tinta dessa bolinha que você colocou ali. Essa é a única diferença. Na hora que você coloca aqui, a diferença é muito pouca, tá? Só que ela vai ser mais cremosa e a de pastilha vai vir durinha. Mas depois é igual, você vai misturar ela com água pra conseguir usar. E aí você tem duas formas. Você pode colocar água no seu godezinho que você escolheu, pegar a sua tinta e jogar nessa água e misturar.
Ou você pode molhar já o seu pincel, deixar ele bem molhadinho, pegar a sua tinta e misturar num cantinho ali do godê que você escolheu. Não tem muita diferença não. A de pastilha você vai precisar dar uma umedecida, pode ser borrifando, pode ser com um conta-gotas, pode ser com o próprio pincel, você pega um pouquinho da água limpa ali e joga em cima para ela umedecer um pouco. E a de bisnaga, ela já vai vir meio cremosa, então você já consegue pegar com o pincel e misturar com a água. E é assim que você mistura a tinta na aquarela. Você vai pegando a cor ali e vai misturando com água, pegando a cor e vai misturando com água. E esse é o processo que você vai usar também para misturar cores. Só que você vai ter que pegar duas cores, claro. Então vamos dizer que você queira misturar um roxo. Você vai pegar um azul, você vai pegar um rosa, e aí você vai fazer esse mesmo processo. Você vai umedecer o seu pincel, pegar um pouquinho da sua tinta. Você misturou primeiro o azul, depois você vai pegar um pouquinho do rosa, vai misturar nesse azul e vai virar um roxo, um lilás ali. Se você quiser mais puxado pro rosa, pro lilás, você vai botar mais rosa. Se você quiser um roxo mais escuro, mais puxado pro azul, você vai botar mais azul. E você vai fazendo isso, colocando mais azul, colocando mais rosa, colocando mais azul, colocando mais rosa, até você encontrar a cor que você quer, o roxo que você quer colocar. Tudo bem, entendi. Já sei como fazer a minha cor e como misturar cores na aquarela. Como é que eu deixo essa cor mais escura, como é que eu deixo essa cor mais clara? É com branco, é com preto? Não, não é o branco e o preto. Vou falar daqui a pouco do branco e do preto pra vocês. Como é que você deixa mais escuro? Como é que você deixa mais claro? Colocando mais tinta ou colocando mais água. Se você quiser uma cor bem intensa, você vai colocar mais tinta. Se você quiser uma cor bem suave, bem clarinha, você vai botar mais água. E você vai fazer isso tanto se você for usar a cor pura, cor sozinha, quanto se você for misturar as cores. Então, aí eu quero usar um azul. Então, você vai colocar mais azul em menos água pra ficar uma cor mais intensa. Entenda que, se você quiser pintar muita cor, um espaço muito grande, você vai ter que botar muita água pra você ter bastante tinta. E proporcionalmente você vai ter que botar muita tinta pra tinta ficar mais intensa. E você vai fazer a mesma coisa se for uma mistura de cores. Então, se for um roxo, um lilás, por exemplo, você vai fazer a mesma coisa. A diferença é que você vai ter que botar mais das duas cores, né? Você vai ter que botar mais azul, você vai ter que botar mais rosa, pra fazer uma cor mais intensa. Se você quiser uma cor mais clara, você vai misturar primeiro e depois você vai botando mais água, que ela vai ficar um lilás mais clarinho, mais suave. Primeiro você vai misturar a cor, depois você vai botar a água. E se você quiser uma cor mais intensa, você vai botar mais dos dois pigmentos, das duas cores. E é a mesma coisa, se você quiser muita tinta, você vai botar muita água e muito das dois pigmentos. Tudo bem, agora eu já sei como é que eu misturo a minha cor, como é que eu deixo ela mais escura, como é que eu deixo ela mais clara, mais intensa, mais suave. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês do branco e do preto, que eu acho super importante, porque todas as escolares vêm com branco e preto, e algumas de estudante, como a da Cosmo, por exemplo, ela vem com branco. A maioria não vem com preto, mas a maioria vem com branco. E a gente fica meio assim, tá, tudo bem, mas ver o branco aqui, o que é que eu vou fazer com essa tinta? O branco e o preto têm características diferentes, fazem coisas diferentes, que não é clarear e escurecer. Como eu já falei pra vocês, você escurece e você clareia com mais tinta ou com mais água. Eu quero mostrar pra vocês a diferença do branco e do preto na aquarela, pra quando a aquarela tá escura e clara só com água e tinta. Então, se você bota bastante tinta e pouca água, ela vai ficando mais escura e mais intensa. Se você bota mais água e menos tinta, ela vai ficando mais clara. E agora eu vou misturar o branco. O que o branco faz? O branco deixa a tinta opaca. Ela tira a característica da transparência da tinta. Então, ela deixa mais clara. Você vê que ela tá mais clara do que a tinta mais intensa que tá ali do lado dela. Só que o que acontece? Ela não fica só mais clara, ela fica quase pastel. Então, eu gosto muito de usar, de misturar o branco com as tintas, com amarelo, com azul, com verde, com rosa, porque fica um tom bebê, fica um tom pastel ali, que você vê que é totalmente diferente da tinta clareada só com água. Então eu acho que é por isso que o branco vem, porque você consegue fazer coisas diferentes com o branco do que a água faz. Então assim, basicamente você consegue tons pastéis com o branco. E eu queria mostrar isso aqui pra vocês, porque fica bem diferente mesmo. E o preto, ele até escurece, mas ele deixa um tom diferente, sabe? Ele não deixa mais intenso, mais forte. Ele deixa escuro, mais estranho, assim. Então eu fiz duas vezes. Eu fiz tanto com o rosa quanto com o azul. E você vai ver que quando você mistura o rosa e o preto, e o azul e o preto, escurece, mas fica bem diferente. Eu gosto muito de misturar azul com preto. Quando eu quero fazer uma coisa escura, mas eu não quero que ela fique totalmente preta, eu misturo um pouquinho de azul, porque dá um tomzinho ali diferente, sabe? Dá uma cor, fica interessante, fica diferente. Mas tem outras cores como o rosa, por exemplo, que já não fica uma cor tão bonita. Pelo menos eu não acho, né? E várias outras cores, por exemplo, o amarelo, o laranja, o vermelho. Normalmente cores quentes, ela não dá muito bem com o preto.
Já cores mais frias, como o azul e o verde, já fica diferente, assim. Fica interessante, sabe? Dá uma tonalidade diferente pra sua pintura, pra sua aquarela. Então vai muito de você, assim, querer ou não usar o branco e o preto na sua pintura. A maioria dos aquarelistas que trabalham, assim, de uma maneira mais tradicional, pintando retrato ou pintando cenário, normalmente não usa nem o branco nem o preto, porque realmente interfere na cor final, assim, do seu trabalho, né? Mas eu, por exemplo, que trabalho com uma coisa bem mais ilustrada, bem mais estilizada, assim, personalizada, eu gosto de usar, eu acho que fica diferente, fica totalmente diferente da cor que eu tô usando ali, pura. Então eu gosto. Então vai muito de você. Beleza, entendi. Melhor qualidade, ela se comporta melhor na água, se mistura melhor, se expande melhor. Já sei da pastilha, da bisnaga, já sei qual é que eu vou escolher, já sei agora misturar as minhas cores, como é que eu faço ali pra começar a usar, pra misturar as minhas cores. E agora, eu vou fazer um teste de expansão pra vocês verem na prática a diferença na qualidade da aquarela, dependendo se ela for escolar ou se ela for mais profissional. O que eu vou fazer aqui? Eu vou misturar uma cor de cada uma dessas aquarelas e vou passar ela molhado no seco. Então eu vou misturar a cor e vou passar no papel seco mesmo. E depois disso eu vou pegar o pincel que tá molhado e vou puxar essa tinta pra baixo. E aí eu vou mostrar como é que ela se comporta nesse experimentozinho aqui, que é uma coisa que a gente faz muito quando tá pintando com aquarela. Eu uso demais pra fazer sombra, pra deixar a cor um pouco mais suave, assim. Eu não gosto de cantos muito definidos. Principalmente pra fazer sombra, eu faço muito isso. E você vai ver que a maioria das escolares, elas não expandem tanto, né? Eu tô puxando as tintas pra baixo e você vê que a tinta não vai junto, a tinta fica no lugar. Inclusive, quando eu faço esse outro teste de molhar um pedacinho ali do pincel e jogar a tinta assim bem no meio, você vê que ela não abre muito, tirando a da Daler Rowley, que se comportou bem melhor do que a da Van Gogh, inclusive. Você vê que quando eu puxo a tinta pra baixo, a da Daler Rowley, ela desce toda esse vermelho, tá vendo? É toda puxada pela água. E é isso que uma aquarela de melhor qualidade ela faz. E você vê também que nesse segundo teste de pintar ali um pedacinho e jogar a tinta, ela se abriu todinha. Normalmente é isso que acontece com as aquarelas de melhor qualidade e as aquarelas profissionais. E você vê que as outras, elas não fazem tanto isso. O que isso significa? Quando você tá pintando, se você fizer isso, por exemplo, de pintar um lugar e puxar pra baixo e fazer uma sombra, por exemplo, com as escolares você vai ter mais dificuldade de fazer isso, que é fazer o degradê. Então vai ficar aquele pedação de tinta e não vai ter tanto degradê. Já com as tintas de melhor qualidade você vai conseguir fazer isso com maior facilidade. E também acaba que como a água não consegue puxar tanto a tinta não se expande na água, se você pintar uma área muito grande, por exemplo, provavelmente vai ficar com mancha. Ela não vai ficar tão homogênea assim. Vai ter uns pedaços que vão ficar mais escuros, ou alguns pedaços que vão ficar mais claros, justamente porque a tinta ela não se expande tanto, então você não consegue misturar ela tão bem assim. Você vê que a qualidade da aquarela tem consequências, vamos dizer assim, na forma como você usa mesmo a aquarela. E tem outros testes que você pode fazer também de transparência. Normalmente as tintas de melhor qualidade têm uma transparência melhor do que as tintas de qualidade inferior. As escolares, por exemplo, elas são mais opacas do que as tintas de melhor qualidade. E isso são testes que você pode fazer, botar uma cor em cima da outra depois de seca. A mistura da cor mesmo no papel, então você bota um rosa e depois você bota um azul. Provavelmente a de melhor qualidade vai se misturar melhor ali no papel, uma vai expandir na outra mesmo. E isso são tudo coisas que você vai aprendendo com o tempo. Então isso era só um teste que eu queria fazer, que eu achei bem interessante aqui pra trazer pra você ver realmente na prática a diferença da qualidade das aquarelas e como ela se comporta com a água e com o papel. E a última coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês é a técnica do úmido, que é o molhado no molhado, do seco, que é o molhado no seco, e da técnica mista, que é uma diluição, né? Que eu já meio que mostrei pra vocês. O que é a técnica do molhado no molhado? É você molhar o seu papel, você vai pegar o seu pincel, vai molhar uma área ali, vai pegar a sua tinta, que também já tá misturada, então você vai passar a tinta que tá molhada no papel que também já tá molhado. Pra que isso serve? Você consegue pintar áreas grandes. Na aquarela ela seca rápido, tá? Então, se eu tô pintando um papel inteiro, se eu comecei aqui em cima e eu tô passando, vai ter uma área que já secou enquanto eu tô passando a tinta. E se ela já secou e eu tô passando a tinta, ou ela vai ficar mais escura, ou ela vai ficar manchada. Então é uma corrida contra o tempo. Você tá ali correndo contra o tempo pra você pintar enquanto não seca e você tem que vir correndo. Então é bem melhor você molhar a área toda e colocar a tinta também que já tá molhada, porque vai ser bem mais fácil, ela vai ficar bem mais homogênea. E mesmo áreas pequenas, quando eu quero que a tinta fique homogênea, ela fique de uma cor só e não fique tão óbvio a diferença, né, de pontos claros e pontos escuros e não fique manchado, eu também faço a técnica do molhado no molhado. Tem técnicas para você pintar folhas, para você pintar flores, para você pintar animais, entendeu? Com essa técnica tem formas de você fazer isso, dar efeitos diferentes com técnicas diferentes.
Então, por exemplo, vou lhe dar uma sugestão. Você vai fazer uma folha. Em vez de você pegar a tinta e fazer a folha, você molha no formato da folha e joga a tinta num canto. E vê como é que ela se comporta, entendeu? Que ela vai dar um efeito diferente de você ter passado só a tinta, assim, sabe? No pincel, no papel seco. Então, o que eu gosto de fazer quando eu tô pintando flor? Você vai fazer uma pétala. Eu passo sempre uma camada bem clarinha, por exemplo, de rosa. E enquanto ela tá molhada, eu jogo uma cor mais intensa num cantinho de dentro. Então ela vai expandir e ela vai ficar mais escura dentro do que fora. Então tem várias formas assim de você usar a técnica do molhado no molhado na aquarela. O que é a técnica do molhado no seco ou a técnica seca? É você pegar a tinta que tá molhada e passar no papel seco. Você não molhou o papel antes. E como é que você usa? Normalmente você vai ter uma cor mais blocada, assim, né? Porque a tinta não tá misturando com a água e você tem bastante controle do que tá acontecendo ali. O que pode acontecer? Pode acontecer de você tá colocando muita tinta no seu pincel e aí a área é bem menor do que a quantidade de tinta que você tem. Então, se você tá passando, pode ser que fique um bolo de tinta num canto, fique sem tinta em outro. A possibilidade de ficar manchada é bem maior. E você também consegue pintar detalhes, né? Com a técnica do molhado no seco. Pintar detalhes com pincéis menores. Então, você consegue pintar áreas menores também. Fazer detalhes. É bem mais interessante você usar a técnica do molhado no seco, justamente porque você, como é bem pequenininho, você não quer que faça muita bagunça, né? E o que é a técnica mista? A técnica mista é só você passar. Você vai fazer o molhado no seco, você vai passar uma camada de tinta no papel seco, e aí você vai depois passar o pincel molhado naquela tinta que tá seca. Ela faz um degradê bem mais harmônico. Então isso é uma técnica mista, né? A técnica da diluição. Você pode também misturar cores no papel. Você fez uma folha com a cor verde e enquanto ela ainda tá molhada, você vai pegar um outro tom de verde ou às vezes um tom de azul ou um tom de amarelo e você pode ir jogando em alguns pontos estratégicos ali daquela folha essa outra cor. Já vai dar uma outra cara pra sua folha. E aí vai muito da sua criatividade de como você usa essa técnica. Eu normalmente uso como degradê, né? Uso pra fazer sombra, uso também pra dar uma sensação assim de uma área tá mais escura do que a outra. Também é bem interessante. A mesma coisa que eu falei da pétala, por exemplo. Você pode pintar uma área da pétala no seco e ir puxando a tinta com o degradê. É uma outra forma de você fazer o degradê, de você fazer efeitos com a aquarela. Então essas são as 3 técnicas básicas, tá? E são as 3 técnicas que eu sugiro vocês a testarem e aproveitarem agora com as tintas que você tem. Você vai aprender bastante. É basicamente o que a gente usa na aquarela, são essas 3 técnicas, tá? Isso é basicamente o que você precisa saber para começar a usar a sua tinta em aquarela. Eu mostrei para vocês a diferença das tintas escolares, de estudante e as profissionais e como elas se comportam, tá, no papel e com água. Mostrei para vocês também a diferença das bisnagas e das pastilhas e como você usa cada uma delas. Como você mistura primeiro a sua tinta, você não sabe como usar. Como é que você vai pegar a sua tinta, como é que você vai começar a usar a sua tinta. Como você mistura cores na aquarela. Como você deixa a sua aquarela mais clara, mais suave, ou mais escura, ou mais intensa. E como você usa o branco e o preto na aquarela. E de quebra, ainda lhe dei 3 técnicas para você começar a aquarelar hoje, para você começar a fazer os testes com a sua aquarela. Uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui no final do vídeo pra vocês é o seguinte: eu acho que o processo de aprendizado em tudo que você faz é muito importante, principalmente na aquarela. Porque eu posso lhe ensinar, eu posso lhe dizer várias coisas, eu posso lhe dar várias dicas, mas o processo de aprendizado, ele é essencial na aquarela. Você pode comprar a aquarela mais barata que você encontrar. Eu não vou estar aqui dizendo pra você comprar uma aquarela cara, ou você comprar uma aquarela profissional, ou você comprar uma aquarela de estudante. Eu posso lhe dar uma sugestão da aquarela pra você comprar, mas não se sinta limitado ou pressionado a comprar uma aquarela muito boa se você tá querendo começar. Eu sou super a favor de você começar com uma tinta escolar. Sempre quando me perguntam lá no Instagram qual é a aquarela que você sugere, eu sempre falo assim, ó, você tem 2 opções. Se você não quiser gastar muito, então você pode comprar uma da Pintel de 12, 24 cores ou a da Art Tools. Mas se você não quiser gastar muito, compra uma aquarela super barata. Da Giotto, da Faber-Castell. Não se sinta limitado. Vá lá e compre. Ah, não quero gastar, porque eu não sei se eu vou gostar. Compra uma barata, compra da Leo Leo, compra da Atriz, compra da Acrylex, que for. Compra uma aquarela mais barata e vai testar. Lógico que o resultado que você vai ter pode ficar comprometido pela qualidade da aquarela, mas não é nada que vai interferir no seu aprendizado. À medida que você vai aprendendo, você vai sentindo que aquela aquarela tá lhe limitando. Então, se você tá aprendendo, você tá fazendo, você vê que você tá melhorando, mas o resultado não tá ficando como você esperava, pode ser a qualidade da aquarela.
E aí é o momento de você melhorar, de você comprar uma aquarela nova. Se você puder comprar uma profissional, compra profissional, não tem problema nenhum, lógico. Mas se você não puder e quer aprender, não se sinta pressionado a comprar uma aquarela muito cara. Eu acho até que prejudica um pouco o seu aprendizado, porque a gente compra uma coisa... Sempre quando a gente compra uma coisa muito cara, a gente fica com pena de usar, né? Então por isso que eu não dou sugestões de materiais muito caros. Eu sempre gosto de sugerir materiais baratos. Porque a gente não fica com tanta pena de usar assim. E a gente se sente muito mais confortável de gastar, de pegar e usar e misturar mesmo, entendeu? E desperdiçar material, papel e tudo mais. E pratique muito. Não sabe o que pintar, tá sem ideia de pintar? Faz os exercícios que eu falei aqui pra vocês. Mistura todas as cores, faz um papel inteiro, assim, das misturas das suas cores. Vai misturando, botando mais água, mais tinta nas aquarelas. Vai misturando tons diferentes das tintas que você tem. Mistura com branco, mistura com preto. Faz todas as misturas, vai aprendendo a técnica do molhado no molhado, vai aprendendo a técnica do molhado no seco, que com o tempo você vai aprendendo e você vai tendo ideias e você vai se sentindo confortável de pintar coisas realmente animais, pessoas, plantas. E esse processo de aprendizado, ele é muito, muito, muito importante. Não tenta pular etapas de tentar aprender a fazer um retrato realista se você ainda não sabe o básico. Isso é a única sugestão que eu dou, porque faz muita diferença mesmo. A aquarela é uma arte, então ela é prática. Você não tem como aprender a aquarela só assistindo um vídeo. Você tem que pegar, botar a mão na massa, usar o seu papel, sua tinta e fazer. E só assim você vai aprender. Eu mesmo estou aprendendo ainda e todo dia eu aprendo um pouquinho mais. E agora, por exemplo, 1 ano e tanto depois, é que eu tô começando a sentir a necessidade de pegar um papel melhor, de melhor qualidade. Que eu tô sentindo que o papel tá fazendo diferença no resultado das minhas artes. Eu tô sentindo a necessidade de comprar uma aquarela de melhor qualidade, porque as que eu tenho realmente estão me limitando. E esse é o processo natural da coisa. Era só essa observação que eu queria fazer, pra vocês não se sentirem limitados por tudo que eu falei aqui, e também por outros conteúdos que eu vejo bem legais, assim, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok. Mas às vezes a gente se sente induzido a fazer determinadas coisas, a comprar determinados materiais, sendo que a gente não sabe ainda nem se vai gostar daquilo. Então, começa com o barato, começa com o simples, começa com o que você encontrar que seja mais acessível pra você e aprende com aquilo ali. Usar um material ruim também é um aprendizado. Usar uma aquarela ruim, usar um pincel ruim, usar um papel de baixa qualidade também vai lhe ensinar. Vai lhe ensinar pelo menos o que tá de errado com aquela aquarela, o que tá de errado com aquele papel. Por que aquele papel não tá funcionando como o da fulana tá fazendo? E você vai entender por que você precisa de um papel melhor. Por que você precisa de um papel que seja específico de aquarela. Qual é a diferença que isso faz? E só com a prática, só usando. E esse processo de errar, aprender, usar um material ruim é super importante também. Ele é muito gostoso. Então, vai por etapas, vai aprendendo. Se você não tem nenhuma prática com aquarela, mas quer começar, vai aprendendo aos pouquinhos, vai aprendendo com material ruim também, que esse processo, assim, vai lhe ensinar horrores. E é a melhor coisa que você pode fazer. Aí eu vou ser aqui a diferentona, que vai mandar você comprar material ruim. Porque não é totalmente ruim, sabe? Eu acho que não tem umas que são muito ruins, realmente. Mas se você comprar, por exemplo, a da Giotto ou a da Faber-Castell, você vai conseguir pintar, vai conseguir fazer tudo o que eu falei aqui, você vai conseguir fazer. Lógico, de forma limitada, e você vai entender por que tá lhe limitando. E é justamente isso que eu tô falando. E é isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, porque eu fiz muito coração. E tô passando aqui o que eu aprendi pra vocês, sabe? O que eu tô aprendendo nesse processo. Deixa aqui nos comentários também o que você achou, se você ficou com alguma dúvida. O que mais você quer saber sobre aquarela. Eu vou fazer vídeo sobre papel, pincel, teoria das cores. Vou fazer vários vídeos sobre aquarela. Também, mais pra frente, depois que eu passar dessa parte introdutória. Eu quero fazer vídeos mais específicos, tons de pele, como pintar um rosto, como pintar animais, plantas, e aí eu vou fazendo cada vídeo específico. Então deixa aqui embaixo nos comentários também o que você quer ver e quais são as suas dúvidas sobre aquarela. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo que me ajuda muito e eu sei que vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos e vai lá me seguir no meu Instagram, tô sempre dando dica, eu sempre abro caixinha de pergunta. Então, pessoal, vai lá perguntar, tirar as dúvidas. Toda semana eu abro uma caixinha e tiro várias dúvidas também. E faço vários reels fazendo teste, mostrando técnicas, mostrando tutoriais. Então é bem legal. Se você tem muito interesse em aquarela, vai lá me seguir no meu Instagram, que tem muito conteúdo bacana. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Então, pessoal, a primeira coisa é a diferença entre as aquarelas escolares
de estudante e as artísticas. Eu já falei pra vocês no primeiro vídeo dessa série, que eu vou colocar aqui em cima pra vocês, que é tudo sobre aquarela, tudo que você precisa saber pra começar a aquarelar. Eu expliquei um pouquinho a diferença entre as escolares, as de estudante e as profissionais, tá? Basicamente, é a existência do pigmento e a qualidade desse pigmento. Então, se você quiser saber mais um pouquinho, vai lá naquele vídeo e assiste, que ele tá bem legal também. Mas aqui eu vou falar um pouquinho mais, assim, um pouco mais profundamente, o que é essa diferença do pigmento, da qualidade do produto que é usado naquela aquarela